Nós vamos ler agora o Salmo de número 13, oração de fé. É um salmo pequenino, são apenas 6 versos. Salmo de número 13, um salmo de Davi. Nos diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus querido, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, com a palavra do Senhor aberta diante dos nossos olhos. Rogamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, Tu nos ajude a compreender a palavra, a entendê-la, Senhor, mas não somente isso, a guardá-la firmemente nos nossos corações, e que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja trabalhando conosco, nos alimentando, nos fortalecendo, trazendo ânimo novo aos nossos corações, ajudando-nos, Senhor, na nossa caminhada. Confessamos, ó Deus, que somos limitados, que somos fracos, que somos carentes do Senhor. E por isso, nesta hora pedimos a Ti, Senhor, assim como fez o salmista, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Como disse há pouco, este é mais um salmo de Davi. E quando nós dizemos ou afirmamos isto, que mais um salmo de Davi, vem logo na nossa mente exatamente a figura de quem foi Davi, o rei de Israel, um homem importante para os seus dias, um soberano Senhor, um grande líder, um homem de grande sensibilidade, porque era um poeta, um músico, mas sobretudo apenas um homem, um ser humano, assim como você, como eu, como cada um de nós. Homem que enfrentou muitos desafios, que passou por muitas lutas, um homem que soube o que é ser difamado, ser alvejado por calúnias, um homem que foi alvo da seta de pessoas que queriam tirar-lhe a vida, um homem que enfrentou problemas dentro da sua própria casa,
mas um homem que confiava em Deus, que tinha Deus como um soberano Senhor, homem que sabia verdadeiramente que a sua vida, a sua história, estava nas mãos de um Deus que o amava muito. Este salmo de Davi, ele tem como pano de fundo aquele período entre a unção de Davi como rei de Israel, a escolha de Deus, embora Saul ainda fosse de fato o rei de Israel, mas este salmo se refere àquele período entre o chamado, a vocação e a unção de Davi e a sua posse de fato como soberano de Israel. E aquele período de praticamente uma década foi um período de extrema dificuldade para ele, porque ele sofria os ciúmes de Saul, que procurava tirar-lhe a vida. Por várias vezes, em encontros no palácio, Saul lançou a sua lança na direção de Davi, que teve que se desviar, sentindo o impacto da fúria daquele homem. Davi sofreu muito durante esse período. Ele fugiu, como qualquer um de nós corre ou foge diante de circunstâncias adversas, diante de perigos. Foi um tempo de dor, um tempo de angústia, de sofrimento. Esse salmo retrata, portanto, essas lutas e as fugas de Saul apenas nesses 6 versos. Se você observar esse salmo pequenino, ele começa de uma forma e termina de outra completamente diferente. Observe que Davi começa de forma entristecida. Ele começa com um lamento, ele começa com uma queixa diante do Senhor, quando ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Era alguém que estava queixoso, era alguém que tinha uma demanda, agora com o próprio Deus. Até quando eu vou passar por tudo isso? Está demorando passar toda essa onda, essa tempestade, esse problema está durando demais, Senhor. Até quando? Eu não sei se vou suportar, eu não sei se chegarei até o final, eu não aguento mais essa luta, Senhor, eu não aguento mais fugir, eu não aguento mais me esconder, está difícil, Senhor. O salmo começa assim. Agora observa como ele termina. Ele termina dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Isso não parece uma contradição? Na verdade é uma aparente contradição, mas parece. Ele começa lamentando, mas ao final ele começa agradecendo, ele termina agradecendo, reconhecendo que Deus tem lhe feito muito bem. E os problemas, será que ele esqueceu? Será que ele não está lembrado mais dos ataques de Saul? Mas por que isso acontece? Charles Swindoll, ele diz que Davi começa esse salmo no fosso do desânimo e termina nos picos da montanha do êxtase. As tribulações de Davi, elas não laboram contra ele, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas muito pelo contrário, a favor dele. Uma vez que Deus estava trabalhando, olha só, uma vez que Deus estava trabalhando em Davi, para depois trabalhar por intermédio de Davi. Tudo aquilo que estava acontecendo, todas aquelas dificuldades, que estavam gerando sofrimento
profundo a Davi, a sua alma estava profundamente abatida, o seu coração dilacerado. Tudo aquilo fazia parte de um projeto de Deus sendo desenvolvido na vida de um homem a quem o próprio Deus amava. Deus sabia o que estava acontecendo. E Deus sabia como haveria de usar grandemente ainda aquele homem. Aí eu, lendo esse salmo, querido, chego a uma simples conclusão. E conhecendo a história de Davi, quem foi Davi? E o reinado tão exitoso de Davi, as grandes campanhas militares de Davi, como ele foi grandemente usado por Deus, eu chego a uma simples conclusão, que um homem temente a Deus, ele se estabelece na vida, no seu trabalho, na sua família, através da sua própria fé. É a nossa fé em Deus, a nossa confiança nesse Deus revelado nas Escrituras, que faz de nós verdadeiros guerreiros, lutadores, incansáveis, que a despeito dos problemas que enfrentamos e dos golpes que sofremos na vida, continuamos marchando firme, mesmo muitas vezes com queixas, lamentando, entristecidos, chorando, mas entendendo ou lembrando que aqueles que semeiam com lágrimas, um dia, com júbilo, que diz a palavra, ceifarão, com júbilo ceifarão. Um homem temente a Deus, sem dúvida se estabelece por sua fé. Primeiramente, quando ele assume, quando ele não tem vergonha, quando ele corajosamente assume as suas próprias crises, quando ele tem coragem de assumir os seus próprios sentimentos, quando ele não se esconde por trás de uma capa de um homem piedoso, religioso, exitoso, vencedor. Vejam que ele diz assim, olha, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Nós vamos ver nesses 2 primeiros versos, Davi apresentando pelo menos 4 queixas. Pelo menos 4 queixas. E elas estão expostas aí. A primeira delas, Deus se esqueceu de mim. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele estava queixoso. E havia um sentimento nele e no seu coração. E um sentimento que o estava maltratando. Talvez muito mais do que os ataques dos seus inimigos. O Deus em quem eu creio, o Deus a quem eu me apeguei, se esqueceu de mim. Ele não lembra mais de mim. E ele diz mais, até quando ocultarás de mim o rosto? Que ideia é essa? Agora ele diz, olha Senhor, tu está te escondendo de mim. Tu esqueceste de mim, e agora tu me olhas e faz de contas que não me conhece. Tu tens desviado os teus olhos de mim, as tuas mãos já não estão direcionadas em meu favor. Até quando ocultarás de mim o rosto? A queixa é mais ou menos assim, Senhor, eu tenho te procurado, eu tenho batido a tua porta, mas o Senhor não tem me respondido. É como se nós disséssemos hoje para o Senhor assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu já liguei, o Senhor não atendeu, eu já liguei várias vezes, em vários horários. O Senhor não atendeu. Olha, eu mandei WhatsApp para o Senhor, mandei uma mensagem. E o Senhor nem visualizou, não ficou azulzinho lá no canto. Mandei um áudio, um vídeo, e o Senhor não viu. Não são as queixas que nós fazemos muitas vezes, até quando nós mandamos mensagem para alguém, um amigo, e você manda aí e tal, e você diz, nada, ele não viu. Esqueceu de mim. Mandei a mensagem.
Liguei, não atendeu, mandei a mensagem, ele não viu, não está interessado mais na minha amizade. Ele diz no verso 2: até quando estarei eu lutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? A ideia aqui é o seguinte, a queixa aqui é, eu estou me sentindo só. Eu estou me sentindo sozinho. Não há ninguém para me ajudar, eu estou sendo atacado. Eu só vejo inimigos por todos os lados. Mas a solidão tem me maltratado. E sabe, irmãos, isso é algo que maltrata muito alguém. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já passou por essas crises? De estar no meio da multidão e estar se sentindo sozinho? E parece que esse é um mal do século também. Tem pessoas que estão vivendo em meio a multidões, mas na verdade estão se sentindo completamente sozinhas, porque lhes falta algo que as multidões não têm para lhes dar. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? E era isso que estava acontecendo com Davi. E ele vai mais ainda no final do verso 2, dizendo: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele sente a fúria do inimigo. Ele percebe que tem alguém investindo contra ele pesadamente. E aqui, o que está acontecendo nesse contexto, nesse cenário, é que Davi estava a ponto de desistir. A queixa de Davi não era alguma coisa simplesmente da flor dos seus lábios, mas ele estava abrindo o seu coração e dizendo para Deus exatamente o que estava se passando com ele. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Nós precisamos assumir o nosso estado de debilidade, irmãos. Não tente disfarçar. Não tente fazer de conta que problema não existe. Não tente fazer de conta que você não está sofrendo. Não tente disfarçar o seu choro. Chore, lamente. Fale com Deus. Deus te compreende, compreende cada um de nós. Ele sabe como nós somos. Então não tem porquê, diante de Deus, nós escondermos as nossas fragilidades. Mesmo que as pessoas lhe veem como um ser inoxidável, como alguém imbatível, como alguém forte, como alguém resiliente, resistente. Você não é assim. Você jamais será assim. Porque nós somos limitados. E a gente precisa saber conviver com essa situação nossa. Precisa saber entender que nós não somos super-heróis. Que nós somos apenas mortais, homens. Não há pecado nenhum em orar desta forma e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo sozinho, Senhor. Eu fui ao culto, Senhor, voltei, mas o buraco no meu coração continua o mesmo. Eu tenho orado, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Parece que o Senhor não está ouvindo as minhas preces. Senhor, eu te conheço, e há quanto tempo eu te conheço, mas a dor continua dilacerante, continua grande. Então nós precisamos ser assim, ser humanos. O fato de estarmos em Cristo, de sermos novas criaturas, não elimina de nós essa humanidade frágil. Se alguém nos beliscar, nós vamos gritar, vai doer. Se alguém pisar no nosso pé, nós vamos sentir. Nós estamos sujeitos a isso. E nós precisamos, como crentes, aprender a conviver com as nossas fragilidades. Não se sinta diminuído porque você se sente assim. Não se sinta um subcristão.
porque você tem gemido, tem chorado, ou está atravessando um vale tenebroso na sua vida. Você é tão somente um ser humano. Jesus Cristo, enquanto homem, sofreu, foi traído, foi humilhado, escarnecido, foi espancado, pregado no madeiro. E diz a Bíblia que soube passar por tudo isso. E naquele momento da sua agonia maior, momentos que antecediam a sua crucificação, ele faz uma oração ao Pai, o próprio Jesus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Um homem de fé é um homem que sabe assumir as suas fragilidades, as suas crises, e colocá-las diante do Senhor. Mas não somente isso, nós vamos ver nos versos 3 e 4, que esse homem não somente é alguém que soube assumir as suas crises, declará-las publicamente para que todos pudessem saber. Mas aqui nós vamos ver nos versos 3 e 4, que esse homem também é alguém que, não se conformando com aquilo, ele passa a clamar a Deus por ajuda. É um homem que vai orar, é um homem que vai buscar a Deus em oração. E ele diz então no verso 3, olha como muda um pouquinho o eixo da conversa. Aqui ele diz: atenta para mim. E você diz: mas aonde é que está a diferença? É que nos 2 primeiros versos ele estava simplesmente se queixando. Mas agora ele vai orar para aquele que ele achava que o tinha abandonado. Agora parece que ele para pensar e diz: não, eu acho que não está certo o que eu estou pensando. Eu acho que Deus não está longe de mim. Então peraí, deixa eu voltar a falar com ele. E ele diz: atenta para mim, atenta, olha para mim, Senhor. E responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, ele passa a orar, e ele ora porque ele sabia a quem ele estava se dirigindo. Ele sabia que aquele com quem ele falava era o mesmo que sustentava fielmente uma aliança que ele tinha estabelecido com seu povo. E ele vivia sob essa aliança, protegido por essa aliança, guardado por esse Deus. E ele sabia disso. Então agora ele vai se dirigir exatamente ao Senhor em oração, porque ele cria firmemente que esse Deus poderia socorrê-lo. Mas se você olha ainda um pouquinho mais, ele diz ainda no verso 3, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Abre os meus olhos, Senhor, ajuda-me, traz discernimento para mim, porque muitas vezes nos falta discernimento. Todo sofrimento na vida de um homem se agrava quando ele perde a percepção do que de fato está acontecendo, quando ele perde a percepção da presença de um Deus glorioso ao seu lado, quando ele se impressiona com a temperatura altíssima dentro de uma fornalha acesa e se esquece que dentro da fornalha tem alguém ali ao lado deles, garantindo que eles possam passar por aquilo sem serem nem mesmo chamuscados. Muitas vezes nós nos impressionamos com as ondas do mar que se agitam e se levantam, com os ventos que batem com intensidade na nossa pequena embarcação, e nos esquecemos que no nosso barco o Senhor Jesus está. E há um cântico que diz, um cântico antigo, que diz assim: com Cristo no barco,
Quem lembra do resto? Hã? Lembra disso? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Lembrou? Lembrou, Kemuel? Nosso tempo, né? É isso mesmo. Que bênção. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mesmo que as ondas estejam lá fora, batendo, nos ameaçando, vou te derrubar, o barco vai afundar. Você não vai ligar para isso, porque Jesus está no barco. Então é preciso que os nossos olhos se abram, que haja em nós discernimento, percepção dessa realidade espiritual da vida. Nós não vamos nos prender simplesmente àquilo que os nossos olhos podem ver, aqui nessa dimensão terrena. A gente tem que abrir os olhos, como aconteceu com o servo de Eliseu. Senhor, nós estamos cercados, os inimigos tomaram todos os espaços. Ele disse, seu menino bobo, Senhor, abre os olhos desse menino. Abre os olhos, volta lá, menino, para a janela, e olha lá, vê o que tu está vendo. E quando ele chega lá de novo, ele vê uma miríade do exército celestial, inumerável a quantidade de anjos ali. Agora eu estou entendendo. O que Davi está pedindo é isso, Senhor, ilumina meus olhos, traz luz para meus olhos. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, irmãos. O que é que nós estamos percebendo da vida? Nós estamos apenas, tão somente contabilizando as dificuldades e os problemas. É por isso mesmo que tem muita gente que amanhece o dia e termina o dia murmurando, reclamando, lamentando o tempo todo. Nunca estão satisfeitos. Porque lhes falta uma percepção real da presença gloriosa de Deus, de um Deus maravilhoso que nos assiste, que nos acompanha, que nos ajuda. Um homem temente a Deus, ele se estabelece por sua fé, não somente quando ele assume as suas próprias crises, não somente quando ele clama a Deus por sua ajuda, mas também quando ele passa a agradecer o favor divino, quando ele reconhece e agradece o quanto Deus tem feito em seu favor. Olha os dois últimos versos, verso 5 e verso 6. Ele diz assim, olha, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração, na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece outro Davi, não é verdade? Não parece um outro Davi? Alguém que começa dizendo, até quando, Senhor? Meu Deus, olha como eu estou sofrendo, Senhor, queixoso. E agora ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se, isto é, alegre-se sem medida o meu coração, em que? Na tua salvação. Que eu me alegre no Deus da minha salvação, Senhor. Por isso mesmo eu cantarei ao Senhor. Meus lábios não ficarão fechados, cerrados, mas eu estarei com os lábios abertos para louvar sempre ao Senhor, por um motivo especial, porque Ele me tem feito muito bem, porque Deus tem me abençoado. Que Deus maravilhoso é esse, né, irmãos? Esse Deus que se manifesta de forma gloriosa, maravilhosa na vida dos seus filhos. E nós podemos viver assim, irmãos, e nos estabelecer como homens e mulheres de Deus, em um mundo que cambaleia em trevas, mesmo diante das nossas lutas, irmãos, diante das provações que temos passado, diante do sofrimento que temos enfrentado no dia a dia da nossa vida. Nós podemos nos alegrar no Senhor e dizer, Senhor, a despeito de tudo isso, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor tem me feito muito bem, Senhor. O Senhor tem estado ao meu lado, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me ajudado. Eu me lembro do reverendo Hernandes, quando disse certa feita em uma
conferência, em um sermão, depois isso está registrado em um dos seus livros, né? Ele disse: olha, você não deve começar o dia lendo o jornal, não leia jornal. Porque se você pega o jornal e abre na página policial, você vai ficar com medo de sair na rua. Porque está acontecendo tanta coisa feia, tanto assalto, tantos crimes, que você fica com medo de sair. Você fica trancado dentro de casa. Ele disse: olha, também não dê uma olhada lá na página política, porque tem muita coisa feia acontecendo também. Muita tramóia acontecendo. E você vai ficar decepcionado com os seus líderes, com os seus governantes. Então esqueça a página de política. Ah, você pode pensar: eu vou lá para a parte de esporte. Disse: não vá não, bem não. Sabe por quê? Porque seu time pode ter perdido e você vai ficar ainda mais triste ainda, frustrado, porque o resultado não lhe foi favorável. Ele disse: quer saber de uma coisa? Se você pegar um jornal, vá lá para o obituário. Aquela seção onde tem a relação de pessoas que morreram naquele dia, naquela semana. E ao ler aquela relação, você vai ficar muito feliz por uma razão, porque você não encontrou o seu nome lá. Então significa dizer que você está vivo. E se você está vivo, há esperança. Se você está vivo, tudo pode mudar. Se você está vivo, há uma grande possibilidade de que coisas novas aconteçam na sua vida. Então, você já chorou aos pés do Senhor? Você já lamentou por não entender exatamente o porquê você está enfrentando tudo o que tem enfrentado? Faça como o salmista. Saia da esfera somente da lamentação, da murmuração, da queixa. Dobre os seus joelhos e faça como ele. Ore ao Senhor. Busque a face desse Deus. Busque com fé, sabendo que esse Deus é o Deus que inclina os seus ouvidos para nos ouvir, que estende as suas mãos para nos colocar de pé. E mais do que isso, levante-se. Levante-se. Estenda as suas mãos, os seus braços e adore esse Deus. Abra os seus lábios e cante louvores a esse Deus que não esqueceu de você. Que não esqueceu de você. Davi, sem dúvida, foi esse homem. Um homem trabalhado por Deus. Deus trabalhou. Deus o preparou. Porque Deus queria usá-lo como um instrumento em suas mãos. Ele diz no Salmo 119, Salmo 119, há um verso lá que diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, muitas vezes, as dificuldades e os sofrimentos da vida, eles nos catapultam, isto é, nos lançam para longe. Esse longe é aos pés daquele que nos ama, que não esqueceu de nós. Portanto, meu irmão, eu concluo esta mensagem dizendo a você: não se desespere, que o desânimo e a tristeza não se apoderem do seu coração. Por mais queixas que você tenha, e mesmo que você não consiga entender o porquê Deus está te submetendo ou permitindo que você passe, muitas vezes pelas lutas e sofrimentos pelos quais você tem passado, volte para esse Deus com fé. Busque a Ele verdadeiramente em oração. E abra os seus lábios, antes mesmo que aquilo que você está pleiteando chegue às suas mãos. Comece a louvar ao Senhor, porque Ele é o Deus que tem nos feito muito bem. Que Ele a todos abençoe. Amém.